Boa noite a todos, né, que ainda não falamos, os que estão nos assistindo online, boa noite. Eu queria continuar um pouco da série que nós havíamos levantado semana passada. Domingo nós falamos um pouco sobre a salvação, na quinta-feira falamos um pouco sobre esse processo de santificação, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a famosa maturação ou maturidade, como você queira. Eu li uma frase não sei se vocês conhecem, J.B. Carvalho. Eu li um trecho do que ele disse a respeito de maturidade, e isso me despertou mais ainda. Nós havíamos falado sobre isso, né? Nós já estamos falando, na verdade, sobre todo esse processo, né? Como uma boa aula de escola bíblica dominical, como uma boa volta às raízes, né? Porque a gente, por muitas vezes, ouvimos palavras até difíceis, ou palavras de promessas, enfim, sem tirar o mérito da palavra. Mas nos dias de hoje a gente ou tem esquecido ou tem negligenciado a palavra da cruz. A gente tem negligenciado um pouco a palavra do que realmente, da onde nós saímos. Muitas vezes a gente já está há 10, 15, 20 anos na igreja e esquecemos do básico, esquecemos do essencial, esquecemos daquilo que realmente vai nos salvar, daquilo que realmente importa, daquilo que realmente tem a fazer o efeito na vida de cada um que está aqui, de cada um que está nos acompanhando. Eu digo isso porque nós vivemos isso durante muitos anos. Nós vivemos um marasmo, eu creio que seja essa a palavra, em achar que uma vez nós estamos na igreja, uma vez nós estamos fazendo para o Senhor ou pelo Senhor. E a gente leu no domingo exatamente quando o próprio Cristo vai dizer: cara, eu não vos conheço. Você está declarando que libertou no meu nome, você está declarando que curou no meu nome, você está declarando que por anos frequentou uma igreja, ou por anos sentou uma cadeira, mas o próprio Cristo está dizendo: cara, eu não vos conheço. Mas uma coisa Ele conhece de nós, e você também conhece, o seu coração. Essa é a parte principal, querido, da onde eu queria tocar com vocês no dia de hoje. A parte principal do Evangelho, o nosso coração. Eu duvido alguém que não conheça o que está passando. Eu duvido alguém que não conheça, a não ser que não realmente não discirna na palavra, mas eu duvido alguém que esteja aqui hoje à noite que não saiba o que se passa pelo seu coração. Dúvidas, medos, receios, talvez certezas. Epíteto era um grande filósofo grego. Ele diz uma frase que eu até anotei para falar exatamente o que ele disse, que eu achei fantástico. É impossível um homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. E quando Epíteto está falando sobre isso, cara, era contemporâneo, claro, eram o primeiro ou o segundo século pós-Cristo. Ele vai dizer isso e dizia exatamente sobre o grande movimento que a Grécia ou o Império Grego vivia. Então não adianta, é impossível, que ele vai dizer, o homem aprender aquilo que ele acha que já sabe. Querido, não ache que você já sabe tudo. Querido, não ache que você já sabe como fazer. Sabe por quê? Porque o que nós falamos semana passada, ele vem e desfaz tudo. A casa pode estar arrumada, varrida, né, que a gente falou, e ó, quase que eu falei ordenhada de novo. Não é vaca, né, pra gente ordenhar, né?
varrida e ornamentada. Mas uma coisa Ele vai fazer, Ele vai mudar tudo de lugar. Todos os dias. Esse é o intuito do Senhor na minha e na sua vida. Mudar as nossas certezas, mudar os nossos achismos. Quando, querido, a gente acha que sabe de alguma coisa, vai ser impossível o Senhor mudar a nossa mente. Então, querido, não ache. Viva o Evangelho, viva o que está determinado por Ele aqui nas Escrituras. De um tempo para cá, a gente tem falado muito sobre isso, tem levantado muitos porquês dentro do próprio Evangelho. Eu acho que a gente se tornou uma religião, uma palavra feia, forte, né? A gente se tornou um movimento, vamos colocar assim, um dos maiores do Brasil, eu creio. O maior movimento que mais elegeu deputados, senadores, vereadores. E eu Luciano, tá? Uma crise minha, não com Deus, minha mesmo, e comigo, eu e o mesmo Irene. Uma crise, aquela crise igual de bronquite, dá e passa, só fazendo a nebulização. Mas é uma crise que eu tinha, eu falei, poxa, se a gente tem um movimento tão forte, em pleno século XXI, se a gente movimenta tantas pessoas a elegerem pessoas que se dizem, por que a gente não consegue ver mudança? Não sei se quantos já se perguntaram isso. Por que você não consegue ver mudança numa legislação, por exemplo? Por que você não consegue ver mudança nos hábitos das pessoas? Por que você não consegue ver mudança nas atitudes, querido, das pessoas? E é isso que eu vou começar lendo com você. O texto é pequeno, mas eu vou ler com você um texto pequeno do que eu tirei de J.B. Carvalho, e dentro disso a gente vai ler Marcos. Ele vai dizer: sua maturidade não é definida por sua capacidade de obedecer a regras, mas pela capacidade de se relacionar. Sua vida espiritual não é medida por seu tempo devocional ou por disciplinas espirituais. É quando eu li isso, eu falei, caramba, essa heresia. Mas olha a parte B. Você deve orar e ler a Bíblia diariamente, mas alguns fariseus fazem isso melhor do que você. Eles até jejuam toda semana. As pessoas podem ser muito disciplinadas e continuar orgulhosas e más. Tem gente que lê a Bíblia e fica pior, mais orgulhoso, mais dono da verdade e mais intolerante. Práticas devocionais são espontâneas. Vida devocional é permanecer em contato com Deus todo o tempo e na sua presença que meu eu melhor desperte, que a minha natureza verdadeira acorde e se manifeste. Esse é o nível de maturidade que precisamos entender e alcançar. A maturidade, querido, ela dá sinais. É impossível, é o que João 15 vai dizer, é impossível, né? Jesus está relacionando uma parábola muito conhecida como da videira. Ele diz que quem não está, ele corta, mas quem está, produz bons frutos. Mas quem está anexado na videira verdadeira, já percebeu alguma árvore que diz para o galho, dizendo assim, o galho na verdade vira para a árvore e diz, hoje eu não vou dar fruto não. É quem manda, é o caule ou a árvore? O caule ou o galho? Quem manda nos frutos. Então a gente precisa começar a tirar um pouco do fairy tale, um pouco do conto de fadas em volta do que nós pintamos como um evangelho. E para isso que nós estamos aqui, Marcos 4, eu queria que você abrisse a sua palavra. Marcos 4, enquanto você abre aí o livro, água, tá?
Marcos 4, a partir do verso 26. A parábola da semente, algumas Bíblias vão ter títulos. 26 vai dizer assim: dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque é chegada a ceifa. Eu queria abrir com vocês outro texto que é bem parecido com esse, 1 João 2. Lá no finalzinho, 1 João 2. João ele vai dizer, em outras palavras, exatamente a determinação de maturidade que o próprio Cristo vai dizer lá, que nós acabamos de ler. E 1 João vai dizer, capítulo 2, a partir do verso 12. Ele vai escrever acho que você vai observar, ele vai escrever 3 substantivos que vai determinar um pouco como era a igreja naqueles dias, e hoje, né, claro. O verso 12 vai dizer: filhinhos, vos escrevo porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. O verso 13 vai dizer: pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno, e vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Ele está dizendo 3 classes, 3 intermediações dentro do propósito eterno, dentro do propósito de maturidade. Primeiro ele diz: filhinhos, os novos, vocês estão perdoados, porque vocês entenderam o processo de salvação, vocês entenderam por que Cristo morreu. Mas jovens, o que ele diz no verso 13b? Escrevo porque venceste o maligno, ou seja, você está num processo de maturação e conseguiu resistir ao diabo e ele fugiu. Venceste o maligno. Agora, pais, olha a responsabilidade. Vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Vocês maduros, vocês pais, precisam ensinar os jovens, precisam ensinar os filhinhos a chegarem aonde você chegou, a chegarem aonde você está hoje. Esse é o processo clássico de maturidade. E por muito tempo nós entendíamos, né? E claro que há todo um processo de maturação também humana, os cabelos brancos, alguns com falta dele, né? Mas nós entendemos e pegamos no Espírito exatamente o que João está dizendo. O próprio Cristo disse: cara, olha só, existem processos, mas vocês precisam acompanhar o processo. Vamos voltar um pouco naquele texto que nós lemos, lá em Marcos 4. Depois a gente vai em João 15, rapidinho, só para a gente entender um pouco o que eu estou dizendo. Marcos 4, 26, 28, ele vai dizer, 28, porque a terra por si mesmo se frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, cheio de espiga. Ele está dizendo o seguinte: existe um processo de maturação. É o que a gente fala, acho que a gente precisa, quando se forma numa escola de teologia, ou numa faculdade teológica, a gente precisa passar primeiro, ou fazer uma especialização em agricultura, alguma coisa do gênero. Porque a Bíblia, ela toda nos dá ênfase sobre, claro, era um povo agrícola, né? Então, não há exemplo melhor do que o que você faz todos os dias. Eles usavam muito exemplo agrícola porque era o que eles sabiam fazer. Então, se você falasse hoje, não vou
não vai vir na minha mente o que, mas, por exemplo, que todo mundo em comum domina. Vamos botar esse telefone, né? Uma coisa, rede social. Se você falar, não, vai no 3 pontinhos, abre a aba tal, irmão, todo mundo vai saber fazer. Claro, em determinadas circunstâncias, mas o que eles sabiam fazer demais era a agricultura, por ser um povo agrícola. Então o que ele está dizendo? Cara, a semente é aquele que se converte, e depois na terra é aquele que brota a árvore, enfim. E depois aquele que dá. Mas o que demonstra a maturidade, querido? E é o que a gente está falando já a segunda semana. O que vai demonstrar a maturidade? O 29. E quando já o fruto se mostra. Na verdade, algumas correntes têm batido sobre essa questão de fruto, de salvação, de obras. A gente não está aqui para concordar nem discordar. Eu quero apenas seguir o que a palavra nos ensina e nos diz como regra. Muitas vezes a gente quer fazer o que sabiamente J.B. Carvalho falou ali quando a gente leu o texto dele. Muitas vezes a gente começa a pegar conhecimento da Bíblia e a própria Bíblia de alguma maneira nos destrói. A própria Bíblia de alguma maneira nos levanta a um eu que talvez você não conheça. O próprio conhecimento pode vir a te destruir, o que aquela famosa máxima diz, que a letra mata, né, mas o espírito vivifica. Aquela máxima de que nós não podemos mais fazer algo regrado. Não existe, querido, receita de bolo gospel. Não existe receita de bolo evangélica. Comigo vai ser de uma maneira, provavelmente com cada um foi de uma maneira, ou está sendo de uma maneira. A gente pode começar a compartilhar algo em comum, mas maneiras, provavelmente a sua vai ser diferente da minha. Talvez o meu coração é mais duro que o seu, e você consiga, não, pai, aqui eu já sei que é a área que eu estou quebrado. Aqui eu sei que eu preciso mudar, pai. Aqui eu sei que eu estou chegando, estou indo. Não que é para a minha glória, mas para a sua glória. Mas uma coisa, querido, existe em comum, e é o que a gente está falando: o seu coração. Como está hoje? O que você tem feito para entender a maturidade? O que você tem feito para ir em direção a isso? É um processo, querido, que depende unicamente de você. É um processo que nós estamos vendo, que depende exatamente de nós. O que nós temos feito diariamente? Que tipo de devocional nós temos entregue ao Pai? Um espontâneo ou a famosa receita de bolo? A gente lê um verso ou tira naquela caixinha e pega aquilo e boa. O Senhor, Ele exige muito mais de nós. Não como imposição, o que a gente estava falando mais cedo na reunião, não como uma imposição, querido, mas e nem como um temor de que se você não fizer, você vai ser castigado. Toda ação, esse cara é bom, né? Falou isso. Toda ação ele tem uma reação. Todas, sem exceção. Toda ação tem uma reação. Todo o pecado tem uma consequência. Todo. Mas o Senhor não perdoa os pecados? Sim. Mas a consequência dele é inevitável. Não existe como fugir disso. Mas o Senhor está dizendo que o Deus é um Deus que pune, que tem prazer nisso. Eu ouvi isso um dia e eu falei, cara, não é possível que a gente ainda está nessa briga, que a gente ainda está nessa corrente. Sabe por quê, querido? A gente ainda continua insistindo sobre esses tipos de processo, porque a gente não conseguiu alcançar uma maturidade tal que a gente entenda que Deus é Pai. E quem é pai aqui sabe o que eu estou falando. E quem é mãe aqui também sabe o que eu estou dizendo.
É aquela famosa frase, né? Espera que você vai saber quando você tiver seu filho. Rapaz, isso me dava uma raiva. Minha mãe me dava uma chamada. Meu pai nunca bateu, mas a gente sempre aprontando, né? Garoto novo, fazendo coisa de menino, filhinhos, né? Fazendo coisa de menino. Normal, querida, é normal. Estou dizendo que é errado, não, pelo contrário, é sadio. Mas a gente fazendo coisas de meninos, então, o que o pai ou a boa mãe fala para o seu filho, cara, olha só, vem cá, está errado. Porque você ainda não entendeu? Pai, eu entendi. Mas por que você continua fazendo a mesma coisa? Porque eu ainda não amadureci o suficiente. E a gente ainda continua a fazer a mesma coisa. As mesmas coisas. Porque a gente ainda não chegou no estado de maturação correto. A gente ainda não chegou no estado onde a gente... Opa! Romanos 12, realmente, transformei a minha mente. Pela renovação. Eu queria ler um outro texto com vocês, exatamente dizendo sobre isso. 1 Coríntios 13. Quem escreveu isso? Dizendo que o meu zíper está aberto. Só vim avisar. O pessoal da live, o zíper está aberto. Ai, cara, essas crianças, viu? Fazendo coisa de criança. É muito bom ser criança. Mas na fase de criança. Você imagina eu hoje como criança. Né? Como seria ridículo. Quantos já ouviu falar que é velho, se mostrando, parece uma criança? 1 Coríntios 13. Verso 11. Exatamente isso que Paulo vai dizer. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho e enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior destes é o amor. Paulo, ele está discorrendo sempre, é uma canção bonita, né? Antiga, né? O amor, ele é sofredor, ele é benigno, enfim. O capítulo 13, ele vai falar só sobre isso. Mas o que ele está dizendo no verso 11, a partir do verso 11, ele está dizendo, cara, quando eu era menino, eu fazia coisas de menino. Maturidade. É isso que Paulo está querendo nos ensinar. Cara, precisamos começar a entender o processo de maturidade. Mas eu não estou dizendo uma maturidade biológica ou fisiológica. Estou querendo que a gente entenda nessa noite uma maturidade cristã, uma maturidade espiritual, uma maturidade para onde nós estamos indo, o que nós estamos fazendo e em quem nós estamos crendo. Também não adianta que você chegar hoje e falar, pastor, eu não acredito. Eu não acredito em nada do que está escrito, eu não acredito em nada do que você fala. Então, ponto. Esse texto e tudo que a gente fala nesse lugar, para quem está na live, são para pessoas que creem. Se você não crê, amém. Se você gosta do ambiente, amém. É o que Paulo disse, o maior deles é o amor. A gente precisa amar todos.
mas a gente precisa exortar a quem Deus ama. Ele não vai deixar, querido. Ele não vai deixar. E eu anotei 7, mas aí a gente vai... nós vamos falar apenas 3 ou 4. E na quinta nós continuamos. De como ocorre a maturidade na vida cristã. De como se ocorre a maturidade na sua vida. Efésios 4:12. Começa a correr pelo exercício de dons ministeriais e espirituais na igreja. É um texto muito conhecido. Carta de Paulo a Éfeso. Efésios 4, verso 12. Vai ser assim, querendo... Algumas versões, tá? A minha versão está dizendo o aperfeiçoamento dos santos. Algumas versões vai ser querendo a maturidade dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. A varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Que Paulo está dizendo à igreja. Precisamos dos dons, dos ministérios, para que nós cheguemos a uma maturação, para que nós amadureçamos. Para que esse amadurecimento? O que Paulo vai dizer abaixo. Para que cheguemos todos, sem exceção, à unicidade da fé, para que todos nós entendamos uma só fé. Não que hoje eu tenha fé que o papel vai curar, não que hoje alguém tenha fé de que, enfim. Não, uma só fé. E que fé é essa? Ele ainda vai explicar mais abaixo. Ao conhecimento do Filho de Deus. A estatura, que ele vai dizer alguns, né? A varão perfeito, a medida completa de Cristo. Querido, nós só vamos conhecer a estatura madura de Cristo com a maturidade. Nós só vamos conseguir chegar a determinados locais e conseguir ir ou chegar com maturidade. E a gente muito se pergunta todos os dias ou algumas vezes por dia, o que nós estamos fazendo de errado? Por que a gente não faz isso? Por que a gente não... Querido, conquista é o que Salomão disse, cara, o sol nasceu para todo mundo. Vai trabalhar que você vai conquistar. Não estou dizendo bens, né? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo aquele incômodozinho que fica no seu coração, aquele vazio que você não consegue preencher com qualquer coisa, aquele louvor que sai da sua boca e te enche de esperança. Isso que a gente precisa começar a entender, que não depende de nós. É o que João 15, se você quiser abrir lá, mas eu posso ler rápido. João 15, 5. João 15, verso 5. Vamos ler a partir do 4. É um texto muito conhecido. A gente já falou sobre ele. João 15, verso 4 vai dizer: estais em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto. E se não estiver na videira, assim também vós não estarás em mim. O 5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então a maturidade, ela dá um sinal. E qual é o sinal que a maturidade dá? Os frutos. É impossível chegar à maturidade sem um fruto.
É exatamente isso que Cristo está dizendo na sua parábola. É impossível. Sabe por quê? Porque o fruto não depende de você. O fruto depende simplesmente da videira. O fruto depende simplesmente de quem nós estamos inseridos. Não depende da vara. Depende só dele. Então, se você gerou fruto, você chegou a um nível de maturidade. E que gerará mais. Até o 1 João que nós lemos, até ele chegar à época de levar o seu povo. Mas até lá, você precisa gerar muitos frutos, porque os seus frutos vão alimentar multidões. O fruto que você gera hoje, querido, já tem alimentado pessoas. Literalmente, nós já temos visto pessoas gerando frutos de bondade, né? Eu acho que não existe exemplo mais lindo do que o que nós estamos, porque é recente, né? Então, o que nós estamos vendo lá, né? Na casa da irmã Marli, da irmã Alexandra, de todas as meninas lindas que o Senhor tem nos mostrado, e isso nos faz refletir, querido, muito, mas muito, porque muitas vezes a gente fica aqui dentro com um bom ar-condicionado, né? Uma boa cadeira, mas com um bom lugar para sentar. Isso nos reflete que as pessoas estão sedentas, as pessoas estão literalmente esperando, ansiando a manifestação da sua e da minha maturidade. Porque só maduro gera frutos. E sem fruto, querido, a gente não alimenta ninguém. A gente pode fazer uma ação social, como muitos outros aí fazem. Nada contra. Aliás, muito a favor. Esse é o papel também da igreja. Mas você, indivíduo, o que você tem gerado, o que você tem feito para alcançar os frutos? Não que você mereça, nem eu mereço ninguém, mas é automático, querido. Não queira achar que você não vai gerar frutos amadurecendo, é impossível, porque não depende de você, depende da videira. Mas existe um pré-requisito. As que não dão fruto, ele faz o quê? Corta. E muitas vezes existem pessoas cortadas dentro da igreja. Ah, pastor, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu peguei isso, eu peguei aquilo. A gente sabe o tipo de fruto, porque a própria palavra determina. A própria palavra ela nos dá N exemplos. Gálatas 5, a partir do verso 20. Paulo vai dar alguns exemplos em Coríntios. Mas onde eu quero me atentar, querido, para nós encaminharmos para o fim, é o que você tem gerado como iniciativa, o que você tem gerado como, acho que preocupação pode ser a palavra, para que você, vara, seja inserida, ou esteja inserida na videira. Eu, durante muitos anos, quando a gente fala durante muitos anos, parece que somos velhos, né? Mas eu não sou velho, eu tenho 20 e poucos anos. O microfone está falhando. Eu sou jovem, pronto. Os cabelos brancos saíram porque é herança de papai. Mas a gente tem visto e tem entendido exatamente o que nós falamos no domingo passado. A quem muito é dado, muito é cobrado, mas também a quem recebe o seu talento, por favor, não enterre. Gere mais talentos, mas principalmente não ache que você com seu talento tem o direito de indagar a Deus porque
deram 5 talentos a Alexandra. Não. Se ela está com 5 talentos, porque ela vai fazer multiplicar. Mas se eu estou com 1 talento, eu não posso ter medo a ponto de enterrá-lo. Não faça isso nem com você, nem com quem está pronto a ver e a desfrutar da multiplicação do seu talento. Porque muitas vezes a gente engessa e não é que perde, mas a gente deixa de abençoar. Eu acho que eu tenho essa máxima, né? O Senhor, Ele, quando Ele quer fazer, enfim, Ele vai usar quem Ele quiser. Mas muitas vezes a gente está aqui disponível. A gente estava indagando uma vez, eu acho que foi o pastor Anderson, não lembro quem foi. Não, foi o rapaz da bola, não vou lembrar o nome dele. A gente estava num congresso na bola e com muito receio, porque é coisa muito nova para a gente. E o rapaz lá de cima chegou e falou, um rapaz indagou, mas por que vocês estão tatuados? Galera heavy metal e tatuado em piercing e tal, e falou. Ele esperou o cara perguntar, né? Uma pergunta bem tendenciosa. Aí ele acabou a pergunta. E quando ele começou a responder, ele tocou guitarra com vários, Bon Jovi, enfim, uma galera. Ele respondeu simples e direto. Ele disse, cara, porque o nosso coração está disponível. Porque a igreja começou a colocar dogmas e tantos paradigmas de roupa assim, roupa assada, e traje assim, e cabelo assado, e esqueceram do básico, do principal: a terra. Esqueceram da terra e se preocuparam em adornar a árvore como uma árvore de Natal, oca e de plástico. E aquilo me fez pensar muito. Eu falei, cara, é exatamente isso. E a gente tem visto uma galera, não sei se é hardcore a palavra certa, mas a gente tem visto uma galera ungida, meio underground, meio, né, skatista, tatuado. Eu vou ser sincero, eu uns 4, 5 anos atrás eu tinha um pouco de preconceito com isso. Hoje eu tenho amigos, literalmente amigos. Um americano, se está vendo, ele não vai entender mesmo, tem português, não tem tradução. A gente tem um amigo americano, missionário, cara, é doido. Tá vindo, vocês vão conhecer, alguns conhecem. Tá chegando no Brasil agora em julho. Rapaz, o cara, imagina um cara duro. Tá andando com ele na rua, daqui a pouco ele precisa entrar naquela loja. Vem, Lucas, comigo traduzir. Aí Lucas, simpatia, né? Veio um pouco sem graça. Irmão, ele chegou na loja e falou, o senhor quer isso. O cara chorou e tal, chorou. Valeu, já fiz, abraço. Louco! Mas é exatamente isso que JB Carvalho falou. O cara está disponível. O cara entendeu que não depende dele. Ele está, ligado. A gente foi feio. Nós fomos num cinema, estava com as crianças, nós fomos no downtown, acho que foi no downtown, né? Nós fomos no downtown, no propósito de ver o filme. Ele foi também, falei, vamos ver o filme. Beleza, vamos embora. Quando ele chegou na fila do cinema, irmão, ele chegou, não vou ver o filme. Ele, falou que ia ver o filme. Não vou ver o filme. Falei, ia ver um filme em inglês contigo. Os meninos, as crianças vêm dublado com a Renata, eu vejo em inglês na sala contigo. Não vou. O senhor falou que tem 3 pessoas aqui que precisam de algo. Falei, começou. Meu irmão, tatuado todo, dread, bico, doido varrido.
Meu irmão, o cara está na dispensação liberando frutos. As pessoas têm sido abençoadas, têm sido libertas. As pessoas têm gerado mais frutos. Porque pessoas entenderam que não é sobre nós. A igreja não é sobre eu nem vocês. A igreja é sobre Ele. A gente só está aqui no domingo para ouvir exatamente isso. Para ouvir palavras que nos incentivem a estar mais, a buscar mais, a entender mais de Cristo, a ouvir mais do que o Senhor tem falado. Mas, cara, preste atenção. A louvar, né? Cânticos. Mas preste atenção. Não é sobre você, não é sobre o que você vai comprar amanhã, não é sobre o que Deus vai te dar, não. Esquece isso. Só esquece e só lembra do Senhor quem chegou a um processo, ou na verdade quem está num processo de maturação, quem está indo à maturidade. Quando ele vai dizer a palavra perfeito, no grego ele vai dizer maduro, pronto para ser usado, ou comido como fruto. Então a gente só vai entender coisas espirituais sendo espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15, vai dizer: você que entende, o espiritual discerne tudo. Agora, o homem carnal, ele não discerne nada. Precisamos passar a linha. É confortável, é gostoso. Eu sou o primeiro a levantar a mão. É muito bom você levantar de manhã. Nós trabalhamos, né? Mas irmos para o nosso trabalho. Quem pega uma condução, pegar a sua condução bem vazia, né? De manhã. Amém ou não amém? Possível, né? Drogas. A minha vai vazia. É só eu. Quem quiser ir também pode pegar uma carona. De máscara. Mas nós vamos tendo nossa rotina, o nosso processo de rotina, e isso nos engessa. Muitas vezes o processo de rotina, ele tem te tirado a sua santidade, tem te tirado, ou na verdade tem te paralisado no processo de maturidade. E é isso que Paulo está dizendo, cara, uma vez jogado na terra, você vai crescer, você vai chegar no processo de filhinhos, de jovens e de pai. Respeite o processo, não estou dizendo para pular. Se você está no processo de filhinhos, seja filhinhos. Os seus pecados foram perdoados. Se você está no processo de jovem, repreendido o maligno. Você conseguiu repreender o maligno. Agora, respeite o processo também. Jovens, repreendam o maligno. Como? Fuja dele. Perdão, resista a ele e ele foge de vocês. Simples. Ah, pastor, tu fala isso porque tu não é jovem. Já fui. E a gente fazia MacGyver, irmão. Vocês têm tudo na mão agora. A gente, nem te conto. Olha o rindo. Eu sei que ele está rindo mesmo de máscara. E ficou ali pequenininho assim. Ele já lembrou do passado. Só que só traz a memória que te dá esperança. Estou brincando. Todos nós já fomos jovens. Vocês são a energia, são o combustível disso aqui tudo. Vocês vão fazer o reino se mover. Agora nós, pais, precisamos ensinar o caminho. Vocês é aquele bichinho do Léo que vê muito filme por causa do Davi, aquele do Sem Floresta, Alta Floresta, sei lá, aquele quando toma o açúcar, o esquilo. O esquilo, meu irmão, quando toma um açúcar, vê tudo em câmera lenta, e ele tranquilão, nego parado ainda, e ele lá.
essa energia dos jovens. A gente está aqui de bobeira aqui, ó, e vocês já estão lá na frente. Só que com a energia vem também, como ele, né, como esquilo, ele não consegue controlar, ele não consegue ir por um caminho só. Agora entra o nosso papel de pai. Pai, você que entendeu Deus desde o princípio, é isso que ele está dizendo. Você passou pelo processo de maturação como filhinhos, como jovens, e você chegou no processo de ensinar, de gerar frutos, para que eles gerem frutos. Não seja egoísta, ensine, porque você conhece Deus desde o princípio. Então faz igual aquele carrinho de fricção, puxa ele umas 4, 5 vezes, segura a rodinha, bota ele numa posição. Não sei quanto explicaram disso, né? Talvez a gente esteja velho. Indique o caminho, e meu irmão, solta. Duvido que ele não vai chegar ao seu destino. Solta. Vocês, jovens, vocês são o combustível disso tudo aqui acontecer. É o que Paulo está dizendo, cara, aproveite essa fase. É a fase que vocês estão voando. Mas voe para Jesus. Porque do mesmo jeito que você pode voar para Jesus, eu tenho certeza de que Satanás também está com a boca cheia d'água para que vocês voem para ele. Eu tenho certeza. Porque ele não dorme. Ele já sabe que está condenado. Então ele precisa condenar mais com ele. Até o fim, até a consumação. E no final, só li um ainda, né? Só tem 7. Aí fica para quinta. 2. Pelo exercício da verdade em amor. Efésios 4, um pouquinho depois. Só para a gente... A Carlinha com certeza está online. Vai anotando aí, Carlinhos. Só para os outros ficou feio, né? Para os outros que estão aí acompanhando conosco, ou depois, né, que vai ficar gravado, eles possam acompanhar as referências. Efésios 4, nós lemos o 12 e nós vamos ler o 15 e o 16. O 15 vai começar assim: antes seguindo a verdade em amor. O que ele faz? Mature-se em tudo naquele que é o cabeça, ou seja, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. É Paulo nos ensinando mais uma vez, pelo exercício da verdade e do amor, nós chegaremos à maturidade. Mas para quê? Mais uma vez, para a edificação do corpo. Você não vê maturidade para uso próprio. A gente vai ver mais 5 semana que vem. Mas você não vê elas para uso próprio. Você vê que a maturidade, ela é determinada pelo Senhor como um processo, sim, mas para que você cresça no processo, mas literalmente você faça outros crescerem. Então, entendemos que, seguindo a Cristo, pelo menos egoísta nós não podemos ser. No mínimo, não é para você, mas é sobre você, através de você sobre ele. Para que, é o que Paulo vai dizer, para que a gente, cara, não se sinta honrado. Ele diz, eu não lembro se é 2, eu acredito que seja 2 Coríntios, não vou lembrar o capítulo. Ele diz que, cara, eu fiz muito mais que esses apóstolos que vocês estão falando aí, mas não é por isso que eu vou me vangloriar. Porque não é para mim. Eu entendi o processo. Então, querido, vamos entender esse processo. Eu sei que alguns talvez não tenham entendido muito, outros talvez estejam exatamente nesse caminho. Vou guardar o meu zíper aberto aqui. Talvez alguns entenderam isso, talvez outros estão se realinhando,
com essa palavra, talvez outros estejam startando como filhinhos. Não importa. Importa que você entenda que você precisa começar algo, ou recomeçar. Porque parado, nós não podemos mais ficar. É por isso que ele tem levantado uma geração underground, igual ele falou uma vez, porque os certinhos, querido, estavam enfeitando árvores de plástico e os underground vivendo o Evangelho. Então viva o Evangelho, querido, puro, simples. É simples, é fácil. Perdão, volta a fita. Ó, não é fácil. É simples, mas não é fácil. Ah, pastor, o senhor diz isso porque o senhor já vive isso há muito tempo e, poxa, o senhor tem que pregar, né? O senhor tem que ler aí as coisas. Você imagina você ministrar pessoas, falar verdade a pessoas, quinta, terça, domingo. Ele tem dia que vem nada, tudo branco. Tem dia que a coisa não flui. Tem dia que você simplesmente lê, está na sua devocional com Cristo, está orando, mas não vem. Por que você acha que alguém que está aqui em cima é melhor de alguém que está sentado aí? Esqueça isso. Não existe ninguém mais santo aqui em cima do que pode estar aí embaixo. Esqueça isso da sua mente. Não é porque chegou a um certo nível ou certa feitura, vai sentar aqui em cima e vai... Não. Bobear é mais falho do que eu e você. A gente não está aqui, querido. Eu sempre falo isso e eu vou terminar com isso. A nossa toga não é de juiz. Quem é o grande juiz? O justo juiz. Então, querido, não julgue. Eu aprendi isso a duras penas. Eu aprendi a julgar as pessoas pelas atitudes dela e não por elas, sim, em si. Julga as pessoas pelas atitudes, porque as atitudes dizem muito do que ela está vivendo no momento. E aquela famosa máxima, né, daquela comparação de uma moça que foi pega roubando bolachas, como diria o paulista, porque foi em São Paulo, nós somos biscoito. Foi pega roubando creme cracker, biscoito, no mercado e ficou 40 dias preso. A atitude, ela é ladra? É bandida? É braba, carcereira? Não. A atitude dela de fome dos 3 filhos em casa, sem nada para comer, a fez roubar o mercado. Então as atitudes, elas dizem muito mais. Elas têm coisas enigmáticas por trás. Mas sem querer julgar, o mesmo que rouba milhões de respiradores e matam milhares de pessoas, estão soltas, mas estão de terno e gravata e falam todos os dias na televisão. É pela vista ou pelo coração? Como nós temos julgado as pessoas? Aliás, quando julgamos, né? Então, querido, não acredite muito no que os teus olhos veem, não. Bem-aventurado que não viu, mas creu. Não queira ver tudo. Apenas sinta o que o Espírito Santo tem a te dizer nessa noite e em todas as outras noites. Ore. Pai, eu não sei orar. Faça igual Ana, querido. Já estava cansada de orar por um filho. E nada dele vir, e nada dele vir, e nada dele vir. Até um dia que o Senhor ele levanta e diz: Ana,
Eu preciso de um profeta nessa terra. E Ana já está orando há quanto tempo por um filho? Então o Senhor e Ana dizem, quando Ana está em frente à porta do templo, balbuciando, ela não conseguia nem mais forças para orar por um filho, de tanto que ela chorava, de tanto que as suas arqui-inimigas falavam besteira ao seu ouvido. E Eli, como um profeta, como o cara que tinha que discernir, como o cara que tinha que ser o... Ih, esse aí está bêbado. Então não se preocupe com o julgamento dos outros, mesmo que seja o profeta. Seu coração alinhado com o Senhor, cara. É isso que Ele pede, só isso. Ele só pede um alinhamento de um coração. Sabe por quê? Um coração alinhado gera propósitos. O Senhor, Ele precisava de um profeta e Ana de um filho. Olha que lindo. Ana, você precisa de um filho? Eu preciso de um profeta. Então tá bom, Deus, se você me der um filho, ele vai ser seu. Pronto. Mas Ana, você não pediu um filho, como é que você vai me dar esse filho? Pai, só o prazer de te servir já me basta. Se esse filho vai ser seu, não importa. Ele foi gerado por mim. Então, querido, não se importe com o que você está, na verdade, com o que as pessoas estão dizendo ou pensando. Seja um coração contrito, seja um coração largo, grande, em atender às vontades e os desejos do Pai, porque os propósitos, eles se alinham. O propósito do céu se alinha com o propósito da terra, quando há um coração contrito, quando há um coração que Deus entende. Então, pelo menos comece. Deus, eu queria pedir que o Senhor nos abençoasse nesse dia. Eu não sou eloquente, eu sou tímido, mas eu preciso que a minha timidez caia. Preciso que isso. E cara, vai gerando intimidade, vai gerando conhecimento, vai gerando principalmente um coração, cara. Deus, eu não me importo. Eu não quero mais me importar com as circunstâncias. Eu quero te adorar, eu quero bendizer o teu nome, eu quero pregar o Evangelho. É igual aquela paixão, você lembra? Vocês não, você não pode lembrar. Né? Pequenininho não pode lembrar. Mas aquela paixão, né, amigo? Quando viu o Gabi, cara, borboleta no estômago. Desculpa, seu Jorge. Borboleta no estômago. Sabe por quê? E como Nicolas chegava em casa, na casa do pai, e falava com a mãe, conheceu a menina, mãe, ou com os amigos, cara, isso é paixão. É quando você não se controla para falar para ninguém o quanto você ama, o quanto você está admirando aquela pessoa, à medida que você a conhece. Não estou dizendo que vai ser logo no primeiro punch, mas à medida, querido, que você vai conhecendo a Cristo, à medida que você vai vendo o quão Ele é maravilhoso, cara, não vai ter para ninguém. Você vai falar para todos o quanto você o ama, o quanto você o admira, o quanto Ele mudou o seu modo de pensar, o seu modo de agir, o quanto Ele mudou a sua família. Amém? Quero ficar de pé. Debaixo dessa palavra, eu queria que você, do seu lugar aí, você, como você quiser, fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. Nós vamos orar.
Eu queria orar por você, queria orar com você, na verdade, para que o Espírito Santo ele te conforte, mas que ele traga a sua memória, talvez aquele que tem uma memória recente com Cristo, ou que aquele que ainda não se decidiu, se decida, ou aquele que estava paralisado, se mova, ou aquele que ainda não entendeu nada, comece a entender. Mesmo 5, 10, 15 anos dentro da casa do Pai, não importa, não tenha vergonha. Eu não tive vergonha de chegar e falar: eu estou 8 anos na igreja e não entendo nada. Eu não entendo nem por que Cristo morreu. Não se sinta, na verdade, julgado. Porque Cristo ele veio para um propósito: resgatar a sua noiva. Mas ela precisa ter características de noiva. E a maturidade, ela é uma das características, querido. Então, debaixo desse propósito, debaixo dessa palavra, nós vamos orar. Feche seus olhos. Pai, glorificado e exaltado seja o teu nome. Muito obrigado por todos os benefícios que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo que o Senhor nos tem trago. Muito obrigado pelas suas provações. Muito obrigado pela sua maturidade. Muito obrigado por tudo o que o Senhor tem dado a nós. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo te damos graça. E esse é o momento disso. De mais um culto de adoração ao Senhor, mais um culto onde levantamos o altar. Obrigado, Espírito Santo, por nos convencer do pecado e do juízo. Espírito Santo de Deus, eu sei que não depende de nós gerar frutos, muito menos de convencer o homem do pecado, do juízo, da verdade, do amor. Mas, Pai, em nome de Jesus, queremos profetizar sobre essa congregação, sobre quem está nos vendo online. Em nome de Jesus, nos tire da procrastinação, nos tire do marasmo, nos faça andar em direção a um propósito maior, a um propósito eterno. Que deixemos de ser egoístas, que nós pensemos nos outros, no propósito de gerar frutos para alimentar essas pessoas. Aquele que entendeu que ele possa ir mais longe, aquele que ainda não tinha entendido, que o Senhor revele o modo como ele foi perdoado pelos seus pecados, o modo como ele vai resistir ao dia mal, em nome de Jesus. É isso que nós queremos compreender e discernir no Espírito nessa noite. Profetizamos sobre todos, sem exceção, os seus determinados níveis, para a tua honra e tua glória. Adoramos e oramos a Ti. Amém. Amém. Glórias ao Senhor.